Bem, nós estamos vendo aí em todos os canais de televisão, em todas as redes sociais, enfim, em todo o veículo de comunicação aí o impasse que está acontecendo aí com o ministro Alexandre Moraes e o bilionário Elon Musk. E nós procuramos aqui o Dr. Freitas, né, para fazer algumas indagações, alguns questionamentos a respeito dessa situação. Bom, doutor, e qual que é a sua análise legal aí sobre essa situação entre o Elon Musk e o ministro Alexandre? Ó, inicialmente, eu entendo que todos aqueles que se sintam ofendidos pela exteriorização de uma opinião, constitucionalmente têm o direito de pedir uma reparação, uma explicação, e não da forma como as coisas vêm acontecendo nesse país, né? Até parece que nós não temos Constituição, né? Eles querem impedir que as coisas aconteçam antes das coisas acontecerem. Porque se pegarmos o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, diz lá que cabe ao judiciário, né, analisar algum problema, ver se houve isso, houve aquilo. Então, isso compete ao judiciário, independentemente seja comarca de primeiro grau de jurisdição, segundo grau ou os tribunais especiais, né? Mas, nesse sentido, eu entendo, né, como advogado e professor de direito, apesar que eu estou aposentado, mas não deixei de ser professor de direito da Unesp, né? Eu entendo isso daí como uma situação muito, diríamos assim, não só complicada, como também muito preocupante. Porque se fala tanto em democracia nesse país, né? Se fala tanto em obediência às instituições, mas nós percebemos que muitas vezes a desobediência é estimulada por aqueles que estão à frente de algumas instituições. E eu aprendi, isso já está fazendo mais de 50 anos com o direito, que juiz não fala, juiz escreve. Então, como eu convivi com o Supremo Tribunal Federal antes da Revolução de 64, durante a Revolução de 64 e agora, depois da Revolução de 64, eu percebo que nós estamos testemunhando, né, um avanço muito preocupante daqueles que têm por finalidade dizer o direito. Só que, ao dizer o direito, devemos observar, em primeiro momento, a Constituição, depois as leis infraconstitucionais. E na ausência de alguma lei infraconstitucional, então nós devemos recorrer, na conformidade com a sabedoria romana, do direito romano, né, aos costumes, às tradições. Temos aí bons princípios de direito natural, temos aí boas determinações do direito positivo e eu percebo que essas coisas não estão sendo observadas a contento, principalmente nesse embate aí. Quer dizer, se o ministro se sente ofendido, ele tem que ver a Constituição Federal e tem que ver os recursos que essa Constituição deixa à disposição dele para ele requerer uma reparação, isso e aquilo. E não de uma forma indiscriminada, corta isso, corta aquilo, suspende ali. Porque isso aí acaba criando um clima de medo e, sobretudo, de preocupação com a harmonia entre os três poderes, que isso aí está previsto no artigo 2º da Constituição. E, num primeiro momento, nós vemos aí a sabedoria aristotélica, quando ela põe o legislativo em primeiro lugar, depois o executivo, e depois vem o judiciário. Por quê? Porque se nós não tivermos uma lei elaborada, aprovada, promulgada, nós não podemos falar em executivo, porque o executivo vai executar o quê? Sim. E se nós não tivermos um poder legislativo, um poder executivo, nesta lógica aristotélica, o judiciário não terá com o que se manifestar para decidir este ou aquele problema. Ó, nesse caso aí, o bilionário aí, Elon Musk, ele fez algumas declarações aí, né, trouxe à tona questões onde o ministro pediu que algumas pessoas que, né, alguns usuários do Twitter fossem
bloqueados, para que ali eles não divulgassem ou fake news ou opiniões. Então, ele pediu, ou melhor, ele exigiu, sob pena de multa, que fosse feito isso. E o Twitter fez. Porém, Elon Musk é o novo dono do Twitter, que não é mais Twitter, agora é X. E ele achou por bem, né, por conta de impasses com o Alexandre, de liberar aí, de desbloquear essas pessoas. Do Supremo Tribunal Federal, e não, isso aí não pode ser consequência de uma decisão monocrática, isto é, dele. Isso aí tem que ser levado ao conhecimento, à discussão e à conclusão do colegiado, porque nós temos 2 turmas no Supremo Tribunal Federal. E se uma turma, às vezes, ter um entendimento, quem de direito pode pedir que a questão seja levada em discussão ao plenário, quer dizer, a totalidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, totalidade essa, que são 11 ministros, e os 11 irão. Agora, nós não podemos ter corporativismo na justiça. Não é porque o ministro A decidiu assim que o ministro B, C, D, E, F vai se solidarizar com ele. A solidariedade tem que ser com a Constituição e tem que ser com o povo, porque todo o poder emana do povo. Quando nós vemos aí o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, dizendo que todo o poder emana do povo, isso é um processo de dessacralização. Porque quando nós tínhamos a prevalência do direito canônico, então todo o poder emana de Deus. Como nós tivemos aí a Revolução Francesa, né, que pôs a razão sobre a religião, sobre a fé, então nós temos que ter o cuidado de tomarmos decisões que não impliquem em prejuízos para o povo. Porque, veja bem, Valéria, você, todos os nossos ouvintes aí da TV Educadora, vamos analisar da seguinte forma. Se esse bilionário aí, ele entra com alguma ação em decorrência de alguma decisão, que pode ser precipitada ou não do ministro Alexandre de Moraes. E ele tem ganho de causa. Aí quem que vai pagar a indenização? Você, eu e ele. E todos nós brasileiros. Então nós temos, já há uma época, já há uma situação nesse país que nós temos que agir com prudência. Por isso que Aristóteles dizia, o Virgílio assegurou isso aí na Eneida, virtus estis in medio, a prudência está no meio, a virtude está no meio. Então nós temos que tomar um cuidado, porque você se recorda que entraram com o impeachment do Fernando Collor, ele pegou e renunciou, depois o Supremo reconheceu a inocência dele. E aí, como é que faz? Se ele quisesse, à época, entrar com uma ação de danos morais e materiais contra a União, ele teria esse direito. É o mesmo caso hoje. Hoje nós estamos vendo não decisões jurídicas, nós estamos vendo uma polarização ideológica no direito brasileiro, na política brasileira, em todos os sentidos. Nós precisamos acabar com isso daí.